Durante décadas, o domínio dos mares foi sinônimo de poder global. Porta-aviões, destroyers e cruzadores representavam o ápice da força naval, capazes de projetar poder a milhares de quilômetros de distância. Os Estados Unidos, com sua poderosa frota, sempre confiaram nesses gigantes para manter sua influência em qualquer parte do planeta. Mas agora, a Rússia está mudando completamente essa lógica com uma arma que não apenas desafia esse domínio, como o torna ultrapassado. Estamos falando do Zircon, ou Tsircon, um míssil hipersônico de ataque naval e terrestre que pode atingir velocidades superiores a Mach 9, realizar manobras imprevisíveis e alcançar alvos a mais de 1.000 quilômetros de distância. Diferente de qualquer míssil de cruzeiro ocidental, o Zircon não dá ao inimigo nenhuma chance de reação. Uma vez lançado, ele cruza o céu a quase 11.000 quilômetros por hora, desviando de radares e superando todos os sistemas antimísseis existentes. A simples presença de um míssil, como o Zircon, a bordo de um navio russo ou de um submarino, transforma toda a estrutura de poder naval global. Porta-aviões que antes simbolizavam invulnerabilidade, agora se tornam alvos indefesos. E a pergunta que ninguém quer fazer é: a OTAN está preparada para lidar com uma arma que não pode ser interceptada? O que é o Zircon? O 3M-22. Zircon é um míssil hipersônico de cruzeiro desenvolvido pela Rússia como parte de sua doutrina de guerra assimétrica. Ele foi projetado para atacar alvos navais e terrestres com extrema velocidade, precisão e capacidade de evasão, tornando-se uma das armas mais temidas da atualidade. É o primeiro míssil hipersônico do mundo operacional em embarcações de superfície, como fragatas e cruzadores, e também em submarinos nucleares. Isso significa que qualquer navio da Marinha Russa, mesmo os menores, pode carregar uma arma capaz de afundar um grupo de porta-aviões em poucos minutos. Características do Zircon: velocidade: Mach 8 a Mach 9, entre 9.800 e 11.000 km por hora. Alcance estimado: 1.000 a 1.500 km. Altitude de voo: 30 a 40 km. Fase de cruzeiro: tipo de ogiva, convencional de alto explosivo ou nuclear. Lançamento: plataformas navais e futuramente terrestres. O Zircon é movido por um motor scramjet, supersônico de combustão, que o impulsiona até velocidades hipersônicas, enquanto o míssil ainda está dentro da atmosfera terrestre. Isso o torna quase impossível de rastrear e neutralizar, principalmente quando combinado com manobras de alta velocidade durante a fase terminal. O poder do Zircon contra frotas navais. As grandes frotas navais da OTAN, especialmente a dos Estados Unidos, sempre dependeram da presença de grupos de batalha com porta-aviões. Essas embarcações são acompanhadas por destroyers, cruzadores e submarinos de ataque que fornecem proteção contra ameaças aéreas, navais e submarinas. Mas todos esses navios têm algo em comum: foram projetados para detectar e interceptar ameaças convencionais. Mísseis subsônicos, torpedos e caças inimigos são facilmente combatidos pelos sistemas de defesa integrados dessas embarcações. O problema começa quando entra em cena um míssil que se desloca a quase 3 km por segundo, realiza manobras evasivas e aparece no radar quando já é tarde demais para reagir. O Zircon foi desenvolvido exatamente para isso: neutralizar o núcleo do poder militar ocidental no mar. Imagine o seguinte cenário: um destroyer russo equipado com mísseis Zircon se posiciona no Mar de Barents. A 1.000 quilômetros dali, um grupo de batalha americano liderado por um porta-aviões se desloca pelo Mar do Norte. Em poucos minutos, o destroyer dispara um Zircon. Em menos de 7 minutos, o míssil cruza o espaço aéreo da Europa do Norte, muda de altitude, acelera, mergulha sobre o alvo e acerta em cheio o convés de voo do porta-aviões. O tempo entre a detecção e o impacto é tão curto que não há defesa possível. E mesmo que houvesse, os sistemas de defesa modernos, como o Aegis, não são projetados para interceptar um míssil hipersônico que pode alterar sua rota em plena fase terminal. Ataque terrestre. O Zircon não é só uma ameaça naval.
Embora tenha sido projetado inicialmente para destruir navios de guerra, o Zircon também pode ser utilizado contra alvos terrestres altamente protegidos. Bases militares, centros de comando, bunkers e instalações estratégicas podem ser eliminados em questão de minutos com um único disparo. Por viajar a altitudes elevadas e com velocidades hipersônicas, o Zircon evita sistemas antiaéreos tradicionais e radares de longo alcance. Diferente de mísseis balísticos, que seguem trajetórias previsíveis, o Zircon pode manobrar no meio do voo, tornando impossível prever seu ponto de impacto exato. Com isso, a Rússia ganha uma vantagem estratégica incomparável: a capacidade de atacar qualquer base da OTAN na Europa ou no Oriente Médio, sem precisar recorrer a aviões ou mísseis balísticos intercontinentais. Em um cenário de guerra, a simples presença de um navio russo equipado com Zircon no mar Mediterrâneo coloca toda a infraestrutura militar da OTAN em alerta máximo. A Rússia sabe que, em termos de número de porta-aviões, bases navais e presença militar global, não pode competir diretamente com os Estados Unidos e a OTAN. É por isso que a doutrina militar russa foca em armas de dissuasão assimétrica, ou seja, armas que criam um impacto desproporcional sobre o inimigo, mesmo com forças menores. O Zircon é exatamente isso: uma arma que coloca em risco ativos militares extremamente caros com uma fração do custo e do esforço. O que antes exigiria dezenas de ataques coordenados com aviões, mísseis e submarinos, agora pode ser feito com um único disparo de um navio posicionado a centenas de quilômetros do alvo. E isso obriga a OTAN a rever completamente seus cálculos de risco em qualquer operação próxima da esfera de influência russa. O impacto na estratégia militar global. Atualmente, o Zircon já foi testado com sucesso e está sendo integrado às Forças Armadas da Federação Russa. Em 2022, o presidente Vladimir Putin anunciou que os testes haviam sido finalizados e que o míssil seria instalado em fragatas da classe Admiral Gorshkov e em submarinos da classe Yasen, dois dos mais modernos navios da frota russa. O míssil também será incorporado a submarinos nucleares de ataque e, futuramente, poderá ser lançado a partir de sistemas costeiros e, possivelmente, aeronaves. Isso significa que a Rússia, hoje, é o único país com um míssil hipersônico operacional com capacidade de ataque naval e terrestre lançado de plataformas móveis. A existência do Zircon força todas as potências militares do mundo a rever suas estratégias navais e seus sistemas de defesa aérea. Os Estados Unidos já anunciaram bilhões de dólares em investimentos para criar sistemas antimísseis capazes de enfrentar ameaças hipersônicas. Mas os especialistas afirmam que a tecnologia necessária ainda está anos atrás do que já foi alcançado pela Rússia. Enquanto isso, porta-aviões de 13 bilhões de dólares seguem navegando sem a capacidade real de se proteger contra um Zircon. O desequilíbrio é tão grande que, em muitos círculos militares, já se discute se o conceito tradicional de poder naval não se tornou obsoleto diante das novas armas hipersônicas. A mensagem de Putin ao mundo. O Zircon é mais do que uma arma. Ele é uma declaração geopolítica. É a Rússia dizendo ao mundo: nós não precisamos da maior frota, precisamos da arma certa. E se a arma certa for rápida o suficiente para escapar de todos os radares, forte o bastante para destruir um porta-aviões com um único impacto, e invisível até o último segundo antes do ataque, então não há blindagem, número ou coalizão capaz de detê-la. A pergunta que resta é simples e assustadora. Se um míssil Zircon for disparado neste momento, existe alguma força no mundo capaz de impedi-lo? Ou a próxima guerra naval será decidida antes mesmo do inimigo entender que está sendo atacado? Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que todos saibam a verdade. Inscreva-se no canal para assistir aos próximos vídeos. Sorria, você está sendo manipulado.